Bom dia, a paz do Senhor Jesus, o nosso Deus esteja, continue, fique na sua vida, no teu coração, na tua alma, que tudo que você veio buscar nessa manhã você possa encontrar em nome do Senhor Jesus, amém? Nós vamos começar a ler a palavra de Deus aí. Você vai abrir Salmo 119, versículo 30, bem no meio da Bíblia. Salmo 119, versículo 30. Vamos aprender a palavra de Deus, que o Espírito Santo possa estar falando conosco, nos visitando, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler aí Salmo 119, versículo 30. A palavra de Deus lá em Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, né? E as outras coisas vos serão acrescentadas. Então lá o Senhor já nos fala, lá o Senhor já nos dá um conselho para nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, procurarmos buscar primeiro o reino de Deus, procurar buscar primeiro fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus. Que quando a gente faz isso, quando a gente busca primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas, tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos no nosso dia a dia, o Senhor acrescenta, o Senhor, Ele coloca, o Senhor põe na nossa vida, e com isso, aqueles que buscam a Deus não tem falta de nada, porque quando eles vão buscar a Deus em primeiro lugar, o Senhor coloca na vida deles tudo que eles precisam, né? Mas para a gente fazer isso aqui, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, precisa de algo da nossa parte, precisamos fazer algo. Vamos ver aí, Salmo 119, 30. Fala assim: escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Então o salmista está falando aqui, eu escolhi o caminho da verdade. Ele escolheu o caminho da palavra de Deus. Ele escolheu o caminho de ouvir, de aprender a palavra de Deus, não é? E viver por ela. E ele fala assim: propus-me seguir os teus juízos. Então ele escolheu a verdade, ele escolheu a palavra de Deus e ele se propôs. Ele fez por onde? Ele se esforçou para seguir os juízos, para seguir aquilo que o Senhor pede de nós, para seguir os ensinamentos, aquilo que o Senhor traz aqui na palavra dele para a gente viver, para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. Então nós aprendemos aqui, nós vamos ver, tudo, irmãos, tem que ter uma escolha nossa. Nós precisamos escolher, nós precisamos propor a fazer, se dedicar a fazer, se esforçar a fazer, ir por onde, correr atrás, se mexer, senão a gente não consegue. Senão a gente não vai conseguir buscar o reino de Deus, fazer aquilo que o Senhor quer de nós, trazer para a nossa vida aquilo que o Senhor quer de nós, se você não escolher, se você não se propor. Tem que escolher, tem que se propor a fazer, tem que se dedicar a fazer, tem que colocar no coração que vai fazer, tem que se esforçar para fazer, para a gente conseguir. A gente vê aqui na Bíblia, a gente vê os testemunhos, a gente vê a vida aqui do povo. Não foi fácil, todo mundo passou luta, todo mundo passou dificuldade, muita luta, mas a gente vê isso da parte deles. Eles escolhiam e eles se propuseram a fazer, eles insistiam a fazer, em ficar, em buscar a presença de Deus, em buscar o Senhor, em servir o Senhor, e nada nem ninguém tirava eles desse intento, nada nem ninguém tirava eles disso que eles colocaram no coração, escolheram fazer, que era fazer a vontade de Deus, que era obedecer a palavra de Deus. E são pessoas vencedoras, são pessoas que a gente comenta hoje, são testemunhos que a gente aprende, são testemunhos que a gente se apega e procura trazer o que? Para a nossa vida. Mas para isso, teve uma escolha, teve um esforço, eles se propuseram a fazer isso. A igreja de hoje não é diferente, eu, você, nós não somos diferentes. Nós temos que pegar o nosso coração, nossa vida, nossa vontade, irmãos, e domar. Você tem que tomar as rédeas da sua vida, você tem que tomar as rédeas do seu coração, você tem que tomar as rédeas daquilo que você vai fazer, das suas escolhas, daquilo que você quer daqui para frente. Você tem que tomar as rédeas, você tem que fazer isso, senão as coisas não acontecem.
Senão as coisas não vêm. Aqui a gente vai ver exemplos de pessoas que elas tomaram a rédea, elas tomaram posição, elas ficaram firmes no lugar delas e conseguiram o quê? A bênção de Deus, conseguiram a bênção de Deus na vida delas. Vamos ver Neemias. Você está salvo? Volta um pouquinho. Pouco antes de salvo. Neemias 6. Neemias capítulo 6, versículo 1. Volta um pouco aí, Salmo. Você vai achar Jó, Esther, aí Neemias. Neemias 6, 1. Neemias 6, versículo 1. Aí ele começa dizendo assim: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gésem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gésem enviaram a dizer: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Aqui, irmãos, nós estamos vendo que aqui um pouquinho do Neemias. Neemias foi um homem de Deus, foi um homem escolhido ali para reconstruir os muros de Jerusalém. Foi um homem que Deus chamou, que Deus escolheu ali para aquele trabalho, para aquele serviço. Ele tinha sido levado preso, cativo à Babilônia, mas lá Deus falou com ele, lá Deus deu essa missão para ele. Ele voltou para Jerusalém e começou a reconstruir os muros e começou a fazer esse trabalho. Só que se você for ler aqui, desde o capítulo 1, você vai ver que não foi fácil a reconstrução dos muros. Desde quando ele começou, tinha inimigos, tinha pessoas, tinha opositores que não queriam que o muro fosse feito, não queria que a cidade fosse edificada, não queria que os muros fossem levantados, que fossem colocados os portões. Então, desde o começo, ele foi muito atacado. Desde o começo, os inimigos queriam, porque queriam que ele deixasse aquela obra, que ele parasse de fazer aquilo, que ele parasse de subir os muros, que ele parasse de edificar a cidade. Os inimigos queriam que a cidade continuasse o quê? Destruída, queriam que continuasse tudo da forma como estava. Mas Neemias, ele não foi chamado por qualquer um, não é? Foi uma missão que Deus deu, foi uma missão que o próprio Deus colocou ali no coração dele. E ele veio para Jerusalém, ele voltou para aquele lugar com essa missão no coração de reconstruir, de fazer, de levantar os muros, de conseguir aliados, de conseguir apoiadores que ele conseguiu. E assim, eles começaram a construir o muro, eles começaram a reerguer o muro. E quando o muro já estava ali, não é? Pronto, os muros já estavam quase prontos, já iam já com as portas, tudo. Mesmo assim, os inimigos queriam o quê? Fazer de tudo que ele desistisse. Faziam de tudo para fazer com que ele parasse. Aqui mandando mensagem, aqui chamando ele, não é para se distrair, para sair, para deixar ali a construção e estar com eles e fazer outra coisa, mas no fundo o desejo dos inimigos era acabar com Neemias, era destruir a vida ali do Neemias. Mas ele respondeu ali para aqueles homens aí no 6: e enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Aqui, irmãos, é o que a gente estava falando: escolha, se propôs, se dedicou, se esforçou. Ele falou: eu não saio daqui, eu vou fazer isso, eu vou ficar nessa obra, Deus me colocou aqui e eu vou permanecer aqui, eu vou continuar, não vou deixar. Ele tinha uma posição. Ele escolheu, ele se posicionou, ele ficou ali, ele era o líder ali, né, naquele momento. Deus tinha colocado ele ali como líder para estar ali na frente, irmãos. E ele tinha também essa grande responsabilidade, né? Tanto de fazer o muro, tanto de construir, como também liderar os homens que estavam com ele, de estar ali passando para esses homens, né, essa segurança, essa responsabilidade
responsabilidade que ele tinha de estar ali na frente. Nós também, você é mulher de Deus, homem de Deus, nós também temos essa responsabilidade. Foi nos dado um trabalho, foi nos dado uma responsabilidade, foi nos dado uma missão, amém? Você é filho de Deus, filha de Deus, você conhece o caminho do Senhor. Qual é? Permanecer nos caminhos de Deus, permanecer buscando a Deus, permanecer buscando ao Senhor, tomar a tua posição, se colocar no seu lugar de filho, de filha de Deus, se colocar no seu lugar de fazer a diferença no mundo, de não ser apenas mais um, mas que através de você, a partir de você, as coisas vão mudar, as coisas vão ser diferentes. Se na tua casa até aqui nada deu certo, nada funcionou, a família não foi, tudo deu errado, no seu coração você tem que pensar, a partir de mim tudo vai dar certo, tudo vai funcionar, porque eu não vou deixar, porque eu não vou largar, porque eu vou reconstruir minha casa, porque eu vou reconstruir minha família, eu vou reconstruir o meu lar, eu vou manter em nome de Jesus. Nós temos que ter esse espírito diferente, nós temos que ser diferente, nós temos que buscar em nós, no nosso interior, irmãos, esse espírito diferente, ser diferente, tomar essa posição, escolher fazer a vontade de Deus, escolher buscar o Senhor, e não vamos achar que vai ser tudo fácil, não vamos achar que vai ser tudo simples, não, é complicado, é luta, mas você tem que escolher, você tem que fazer a sua escolha e permanecer, ficar na sua posição, em nome de Jesus, amém? Porque quando a gente faz isso, a gente nunca está sozinho. Quando você escolhe estar com Deus, fazer a vontade dEle, cumprir a missão que Ele te deu, você nunca vai fazer sozinho. Você sempre vai estar acompanhado e você já vai ter o aval de Deus. É como se você já está enfrentando a luta, está passando pela dificuldade, mas já sabe que lá na frente você que venceu, você que é o campeão. Você só precisa permanecer. Nós só precisamos tomar essa posição. Esses homens aqui, eles tinham a sua missão. Para cada um deles foi colocado uma missão, foi colocado algo na vida deles. Mas eles permaneceram, eles continuaram. A gente está falando hoje que na nossa vida também, nós todos temos missões, nós todos temos planos de Deus, coisas de Deus na nossa vida, só que muitos estão deixando para trás, muitos estão abandonando. E o Senhor está falando, fique firme, continue. Por que largaria a obra? Ele está falando, por que eu cessaria essa obra? Por que eu ia deixar, ia parar de fazer a obra, aquilo que Deus mandou eu fazer? Às vezes Deus está perguntando, por que você está deixando a obra? Por que você está deixando de fazer? Por que você está deixando de cumprir a sua missão? Aquilo que Deus colocou na sua mão. Vamos ver aí Jó. Um pouquinho para frente, tá? Neemias, passa algumas coisas e vai achar Jó. Jó capítulo 2. Jó capítulo 2, versículo 6. Vira umas páginas, você já acha. Jó 2, 6. Está falando assim, versículo 6. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, e desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a este Deus e morre. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Amém? Jó era um homem de Deus, Jó era um homem, reto, Jó era um homem que tinha um testemunho que agradara a Deus, que tinha um testemunho que agradara ao Senhor. Ele era um homem muito rico, ele era um homem que tinha família, tinha filhos, tinha tudo, e ele tinha uma boa vida com Deus, ele tinha uma boa vida com o Senhor. Tanto que um dia, até Deus mesmo falou, com o inimigo, falou ali com o diabo, falou ali, olha o meu servo Jó. Tipo assim, ele era um exemplo, ele era uma bênção. Aí, o inimigo falou para ele, o diabo falou para ele, mas ele é assim porque ele tem tudo. Ele é essa bênção, ele é assim porque você deu tudo para ele, porque ele tem tudo de mão beijada. Aí Deus permitiu o quê? Que o inimigo tocasse na vida dele ali, tocasse nas coisas dele, mas não tocaria na vida dele, nas coisas dele.
E o diabo não brinca, se Deus deu ali a oportunidade, se Deus deixou, né? Se foi permissão de Deus, ele foi ali, tirou os filhos, tirou o dinheiro, tirou ali tudo que ele tinha. Depois as notícias só foram chegando para o Jó, só foram chegando ali para ele. Mas ele continuou, ele permaneceu. Aquilo não abalou. Ainda que levou os filhos, levou o dinheiro, levou tudo, a fé do Jó permaneceu. A fé do Jó continuou, ele ficou firme. E aqui no 6 fala assim: então disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa porém o quê? A sua vida. Ele já tinha tirado tudo, só que ele ainda, estava com saúde, estava bem. E o inimigo ainda foi lá, ainda foi questionar com Deus, foi questionar sobre a vida do Jó. Aí Deus falou: você pode fazer tudo, só não pode tirar a vida dele. Depois daquele dia ele ficou com uma doença do alto da cabeça, a planta dos pés, ficou todo doente. Só conseguiu um caco de telha para ficar ali, aliviando um pouco, aquela dor. E logo em seguida a mulher dele já falou para ele: você ainda é sincero? Você ainda, está falando assim, ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus o quê? E morre. Aí ele disse assim no 10: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. O que a gente vê aqui, irmãos? O homem continuou, o homem permaneceu. Ainda que ele passou por toda aquela adversidade, passou por toda aquela luta, tudo foi tirado dele, a saúde, ele só respirava, ele só tinha vida. Fora isso ele não tinha mais nada. Pode dizer ali, mas nem o apoio da mulher ele tinha, que a mulher já tinha desacreditado de Deus, mas ele continuou, ele permaneceu. Qual era a missão do Jó? Mostrar que ele era justo, mostrar que ele era fiel, mostrar que ele amava a Deus, não pelo dinheiro, não pelo filho, não pela saúde. Ele amava a Deus pelo que Deus era, pelo Deus na vida dele. É por isso que ele amava o Senhor, não pelas coisas que Deus proporcionava a ele. E ele ficou, ele continuou, ele permaneceu, ele foi até o fim e não pecou em hora nenhuma, Depois veio os amigos dele, ficou ali com ele, que é o livro todo aqui de Jó. Depois lá no fim, Deus vira o cativeiro de Jó, põe ele para orar pelos amigos e vira o cativeiro dele e muda a história dele e restitui tudo novamente na vida dele. Mas por quê? Porque ele continuou, ele permaneceu. A gente vê aqui, ninguém tem vida fácil. Todo mundo passa luta, todo mundo passa dificuldade. Às vezes você está chorando, reclamando da sua vida, reclamando do que não deu certo, do que não funcionou, do que não andou. Olha para trás, tantas pessoas têm muito mais problema que você, passa muito mais dificuldade, passou muito mais luta que você. Nós temos que aprender a olhar para o lado. Nós humanos, somos muita gente olha muito para nós, minha vida, meu problema, eu estou mal, e não olha para o lado. Às vezes tantas pessoas piores, tantas situações piores, irmãos, e você tem que aprender, independente da sua situação, independente do que você está passando, continuar, permanecer, amém? Em nome de Jesus. Eu não sei, às vezes é igual Jó aqui, tem coisas que foram tiradas de você, tem coisas que foram levadas de você. Creia, fique firme, permaneça em Deus, confiando no Senhor, Ele restitui, amém? Ele pode restituir 100 vezes mais. Não importa o que o inimigo levou, não importa, é Deus que está com você, o que Ele pode fazer, amém? Em nome de Jesus. O importante é Deus na sua vida, mas para Deus atuar, para o Senhor mudar o cativeiro, para o Senhor fazer coisas, para o Senhor ter a oportunidade de mudar a nossa história, é muito importante a gente escolher, a gente querer permanecer, continuar buscando ao Senhor, buscando o reino de Deus, buscando a justiça de Deus. Aqui a gente está vendo que o Jó, ele quis continuar buscando a justiça de Deus, ele quis continuar buscando ao Senhor. Não me interessa a situação que eu perdi, o que eu não tenho, eu busco o Senhor, eu quero estar na presença dEle. Não me interessa, eu não busco a Deus por essas coisas, eu busco pelo que Ele é. E nós temos que aprender a ser assim. Nós temos que tomar essa posição. Hoje o pessoal está muito perdido. Hoje o pessoal está muito distraído com as coisas, com as situações, com os problemas, com tudo que chega na vida da pessoa. Ela acaba se distraindo e de pouquinho vai deixando. Volta para a corrida, volta para a presença de Deus, volta para o Senhor, em nome de Jesus. Nós temos que aprender, irmãos, é bater o pé, insistir. A luta é grande, mas maior ainda é a vitória. Para quem? Para aquele que continua, para aquele que permanece. Todos que escolhem servir a Deus, servir ao Senhor, como a Marina estava falando
aqui. Todos que escolhem servir a Deus, servir o Senhor, entregar a vida para Ele, vai ser perseguido. Vai ser perseguido, vai passar por luto, vai passar por problema, não tem como. É a luta do bem contra o mal. O diabo está perdido e ele quer fazer com que todos também sejam perdidos igual ele. Quanto ele puder levar, melhor. O que já está longe, ele não liga, mas o que está perto, ele quer tirar. O que está na presença de Deus, ele quer tirar. O que teve o conhecimento de Deus, o que a mente abriu um pouquinho, ele quer tirar. É aí que você tem que se esconder aqui na palavra, você tem que vir buscar de Deus, se encher do Senhor, em nome de Jesus, para não permitir o que isso aconteça. Sua vida é de Deus, sua vida é do Senhor e você tem que permanecer. Você tem que fazer essa escolha, você tem que se propor a ficar firme, a ficar forte. Nada te tirar da presença de Deus. Vamos para Daniel, um pouco lá para frente. Daniel capítulo 6. Já lá para frente, quase chegando lá no fim do Antigo Testamento. Daniel 6, versículo 7. No 6, versículo 7, ele começa falando assim: todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos médios e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou essa escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Amém? Aqui, irmãos, o que eles fizeram? Eles fizeram ali uma cilada, uma armadilha ali para o Daniel, porque o Daniel estava ali naquele rei, o Daniel estava naquele lugar. E o rei gostava muito de Daniel, o rei se agradava muito de Daniel, mas as pessoas ao redor, os outros inimigos, eles ficaram com raiva, ficaram nervosos ali com Daniel e procuraram ocasião, procuraram coisas para que viesse conseguir atingir o Daniel. Mas tudo que eles procuravam, eles não acharam, porque ele era um homem reto, ele era um homem de Deus, então não acharam nada de errado nele. Aí falaram assim: então a única coisa que a gente vai poder fazer é se a gente for contra a religião, a fé deles. Se a gente fazer alguma coisa nesse sentido, a gente pode até fazer com que ele contrarie, né, algumas leis. Aí eles foram procurar ali o rei e falou para o rei fazer uma lei que durante 30 dias que ninguém ia orar a outro Deus ali que não fosse o Deus deles durante 30 dias. E que se alguém fizesse isso, fosse lançado na cova dos leões. Foi lá, conversou com o rei não tinha ideia que isso aí era para pegar o Daniel. Então o rei pegou, assinou, deixou lá a escritura feita, então começou a valer aquela lei. O Daniel, ele ficou sabendo disso, na casa dele tinha janelas, tinha tudo aberto lá, virado para Jerusalém, e ele orava 3 vezes ao dia. Todo dia, 3 vezes ao dia, ele ia, orava, ele buscava Deus. Mesmo que ele sabia dessa lei, mesmo que ele sabia o que tinham feito, dessa escritura, ele continuou fazendo a mesma coisa. Ele foi, orava, começou a orar, começou a buscar Deus, e esses homens foram ali na casa dele e viram ele ali orando, ele ali buscando a Deus, ele ali intercedendo ao Senhor, como ele sempre fez, independente o quê? Da lei que tinha feito, que se fosse jogado na cova dos leões, se não fosse, mas ele estava ali. A gente está vendo que o compromisso que o Daniel tinha com Deus é maior. O nosso compromisso com Deus é maior, irmãos, do que o nosso compromisso com o homem, do que o nosso medo do homem, do que a nossa preocupação com o homem. Ele não se preocupou com a lei, ele não se preocupou com os homens, ele não se preocupou se ele ia sofrer aquela pena, se ele ia ser jogado na cova dos leões. Ele se preocupava que ele tinha um compromisso com Deus que ele tinha que cumprir. Orar, buscar Deus 3 vezes ao dia.
A gente tem que aprender também a ter essa coragem, ter essa ousadia de buscar Deus, de buscar o Senhor em todas as horas. Não interessa a situação, está sendo ameaçado, fizeram algo contra você, a situação está difícil na sua casa, não interessa. Seu compromisso com Deus tem que ser maior. O seu compromisso com o Senhor tem que ser maior. Muitas pessoas deixam de vir, deixam de servir porque depende de alguém em casa, depende de alguém da família, depende do trabalho. O trabalho não deixa, o horário do serviço não deixa, meu familiar não deixa, a mãe não deixa, o pai, o marido, alguém não deixa, alguém me atrapalha. Não, seu compromisso com Deus tem que ser maior e você tem que se fixar nisso. Você tem que fazer por onde? Trazer isso para a sua vida, desse compromisso com Deus na sua vida ser maior do que as suas coisas, suas situações, do que você passa lá fora. Senão você não vai prevalecer, senão você não vai continuar, senão você vai sair. Vai chegar uma hora que os inimigos, o diabo, ele vai preparar outra coisa, até conseguir tirar você. Porque assim que o diabo faz, ele vai preparando uma pedrinha aqui, uma pedrinha ali, vai indo. Vai chegar uma hora que a pessoa não tem mais força. Vai chegar uma hora que a pessoa vai deixar o compromisso de Deus de lado. Isso se ela não tiver realmente essa vida com Deus, essa vida com o Senhor. Nós estamos trazendo esses exemplos aqui para você parar e pensar. Na sua casa, se você puder ler, é até melhor poder ler com calma lá de Neemias, de Jó, de Daniel, para a gente ver esses exemplos, para a gente ver esses testemunhos de fé, testemunhos de pessoas que realmente, irmãos, passaram luta, passaram dificuldades, estavam a ponto de morrer, estavam a ponto de arrancar a vida deles, mas eles ficavam, eles permaneciam. Hoje por muito menos a gente sai, hoje por muito menos a gente deixa, hoje por muito menos a gente não quer saber. Tudo é mais importante que Deus, tudo é mais importante que o Senhor, mas o Senhor está falando conosco: busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas. Ele está falando: escolha, se propõe a buscar, se propõe a estar na minha presença, se propõe a fazer a minha vontade, né? Isso é para mim, é para você, é para todos nós, em nome de Jesus, porque todo dia nós temos a nossa escolha. Todo dia a gente levanta de manhã e a gente tem o nosso direito de saber o que nós vamos fazer. O que nós estamos fazendo? E o que nós estamos escolhendo? O Senhor, Ele espera de nós, irmãos, que nós venhamos ser como essas pessoas, que nós venhamos ter posicionamento espiritual, que nós venhamos fazer as escolhas certas, em nome de Jesus, amém? Para quando chegar a hora dele precisar te honrar, precisar te abençoar, Ele vai ter condições, Ele vai poder, porque você foi fiel, porque você ficou firme, porque você continuou. Quando chegar a hora do livramento, Ele vai poder guardar. Vamos ver o Noé foi guardado, foi livre da morte, ele e a família. Por quê? Porque ele alcançou o testemunho de fiel, porque ele alcançou o testemunho de uma pessoa sincera, verdadeira, que permaneceu na presença de Deus. Veio o fim do mundo, foi destruído ali o mundo com as águas, mas ele ficou, ele permaneceu. E nós estamos encaminhando para a mesma coisa, nós estamos indo na mesma direção, irmãos. Os tempos estão se acabando aí, não é? Logo, logo Jesus está voltando e nós temos que estar pronto. Como nós vamos estar prontos? Se a gente permanecer, se a gente continuar, se a gente fazer as nossas escolhas em nome de Jesus, amém? Fazer as escolhas certas em nome do Senhor Jesus. Vamos ver aí, irmãos, lá em Filipenses 1:6. Lá no Novo Testamento, Filipenses 1, versículo 6. Deus é fiel, Ele começou uma obra em você. Filipenses 1, 6. Aí no versículo 6 ele diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Então ele está falando que nós temos que ter certeza. Você pode crer de todo o seu coração que o Senhor, Ele começou uma boa obra em você e Ele vai aperfeiçoar até ao fim. Amém? Mas para isso você precisa ficar firme. O Senhor, sim, Ele começou a boa obra em nós, te chamou, em nome de Jesus, te chamou, você aceitou Jesus, você batizou, você resolveu andar
andar com Ele, você resolveu estar com Ele, começou a boa obra na sua vida e Ele quer aperfeiçoar, Ele vai aperfeiçoar até o fim. Mas você, irmãos, faça por onde permanecer, faça por onde continuar, insistir, bater o pé, não sair do seu lugar de filho de Deus, de filha de Deus, de permanecer fazendo a vontade do Senhor, sendo cristão, sendo verdadeiro, fazendo aquilo que Deus manda, fazendo aquilo que Deus pede, aprendendo a palavra, praticando a palavra, colocando ela na tua vida, em nome de Jesus, e não deixando que nada, situações, pessoas, nada, venha te tirar, venha te arrancar da presença de Deus, em nome de Jesus, amém? Porque já foi começada a boa obra em você, o Senhor está aperfeiçoando, o Senhor está melhorando a cada dia, mas às vezes o Senhor está aperfeiçoando, melhorando, e a pessoa vai se afastando. Às vezes o Senhor quer aperfeiçoar, melhorar, e a pessoa não quer deixar, tem que abrir o coração, tem que se achegar, em nome de Jesus, amém? Para a gente encerrar, você vai voltar a Jeremias 12:5. Jeremias 12, versículo 5. Vamos ler isso aqui e vamos orar. Lá no Antigo Testamento, Jeremias 12, 5. Às vezes a gente está falando aqui, eu estou pregando, eu estou falando, às vezes você já pensa assim, eu já estou cheio, eu já estou cansada, eu já não aguento mais, é tantos anos, é tanto tempo, é a mesma rotina e tal. Mas vamos ler esse versículo aqui, aí você vai se responder. Vamos ver aí. Jeremias 12, 5. Ele diz: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, que farás na enchente do Jordão? Então ele está falando, se você está correndo com homens, né, que vão a pé, como poderá competir com cavalos? Tipo assim, se você está correndo com homens, está numa corrida, você já não está aguentando. Está correndo com homens igual você, pessoas assim têm a mesma possibilidade, mesmas condições, tudo. Você já não está aguentando, já não está dando certo. Como você vai aguentar correr com um cavalo? Pode você e o cavalo para correr? Não vai dar, você não vai aguentar. Aí no finzinho do versículo ele diz: se tão somente numa terra de paz está confiado, que farás na enchente do Jordão? Se está tudo bom, tranquilo, você já não está bem, o que você vai fazer no dia da enchente, no dia da dificuldade? Aqui está falando, se você não está conseguindo passar por essa luta, se você não está conseguindo passar por essa adversidade, se você não está conseguindo manter o seu compromisso com Deus diante da situação que você está passando, e se tem coisas maiores? E se você passar por coisas maiores, como que você vai conseguir suportar? Aqui está falando que nós temos o quê? Que buscar Deus, que buscar o Senhor, que se apegar em nome de Jesus, porque a vida com Deus é assim, você vai subindo degraus, né? Você vai subindo degraus, você vai evoluindo, você vai melhorando, e as coisas elas vão aumentando. Só que você tem que vencer o que você está passando agora. Quer passar de fase? Quer subir o degrau? Quer se chegar mais? Tem que passar por essa fase agora, tem que passar por esse momento agora. E por esse momento, essa luta, essa dificuldade que você está passando, você tem que permanecer fiel, você tem que ficar fiel, você tem que ficar forte, em nome de Jesus, amém? Confiando no Senhor, confiando que Ele está pronto para te ajudar em tudo que você precisar, em nome de Jesus. Mas todos nós queremos evoluir, todos nós queremos crescer, todos nós queremos melhorar, queremos alcançar mais e mais coisas de Deus, mais e mais coisas do Senhor. Mas primeiro precisamos vencer o que estamos passando agora. Precisamos passar por essa dificuldade, por essa luta agora, vencer isso agora. Que lá na frente, amanhã é outro dia, é outra situação. Só que para você vencer lá, você tem que vencer aqui. Para você conseguir passar lá, você tem que passar aqui. E como você vai passar aqui, irmãos? É ficando firme, é permanecendo, é escolhendo buscar Deus, é escolhendo buscar o Senhor. O Senhor começou a boa obra em você, permaneça, continue, não deixa, não desista. O seu compromisso é com Deus, não é com os homens. Se achegue na presença de Deus, se achegue na presença do Senhor, se fortaleça em nome de Jesus. Não deixa nada te tirar. Não deixa nada te afastar da presença de Deus. Não deixa nada te afastar da presença do Senhor.
Deus tem grandes coisas para nós, Deus tem grandes coisas para o povo, para a igreja, para aqueles que são dele, mas nós precisamos disso, permanecer, continuar, escolher, se propor, fazer a vontade de Deus em nome de Jesus, amém? E não olhar, irmão, você tem que passar, não sei como está a sua fase hoje, sua vida hoje, mas se apegue com Deus que você vai ficar firme e vai vencer, vai passar em nome de Jesus, amém? Porque nós precisamos evoluir, nós não pode ficar parado. A vida do crente, do cristão não é ficar parado, é crescer, evoluir, não é? É como a palavra de Deus diz, não é? Que a nossa vida é como amanhecer. De manhã vai estar aquele tempo assim nebuloso, meio escuro, mas vai passando o dia, vai passando o meio-dia, uma hora já está aquele sol radiante, né? Essa é a vida do crente, essa é a vida do cristão. Você tem que melhorar a cada dia, em nome de Jesus, e você vai melhorar se você colocar no coração isso, permanecer, continuar, insistir, escolher, fazer a vontade de Deus, ficar firme, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus?